novo arco é apresentado e a localização do artefato da memória é finalmente revelada. O que será que nossos queridos protagonistas da Union estão planejando para a recuperação do artefato da memória e o recrutamento de mais Negators? Se você estiver curioso para saber mais sobre o atual de Undead Unlucky, vem comigo pra gente destrinchar o capítulo. Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é João e sejam muito mais que bem-vindos ao canal Wanted. Hoje eu tô aqui pra fazer a review do capítulo 145 do mangá de Undead Unlucky, que foi um capítulo mais parado, mas que os diálogos até que renderam bastante coisa interessante. Só lembrando que as reviews que eu estou fazendo estão um capítulo atrasadas em relação ao atual do mangá, que está na Manga Plus, porque a Scan sempre deixa um capítulo de diferença do atual, pelo menos agora, nesses tempos atuais, é o que vem acontecido. Enfim, sem enrolação, bora pra review! Antes do capítulo, a gente tem uma capa colorida que é o pessoal da Union, e o interessante é que o Nico Vargil, ele tá idêntico ao James de Pokémon, cara. Quando eu bati o olho, eu achei que fosse o James, e depois que eu fui ver que é o Nico, né, cara? Enfim, só uma observação mesmo falando dessa capa colorida. Começando o capítulo, os membros da Union se apresentam com mais calma pro Void, que recém chegou à organização, e o Apocalipse acaba anunciando a recompensa pela missão de capturar o Negator inevitável, que é simplesmente a localização do artefato da memória. E ele mostra no mapinha lá e tal, onde está localizado, e eu não consegui entender muito bem onde exatamente que é, né, mas parece ser lá pro sul da Ásia, né, talvez o Vietnã, a Tailândia, a Indonésia, aqueles países debaixo da China, sabe, não dá pra ver exatamente. Eu não sei se o autor, ele meio que criou um mapa próprio, sabe, não sei se ele, ou se ficou confuso questão de proporção, né, que ele redigiu o mapa pro mangá, né, eu não sei, sabe, eu não consegui identificar onde exatamente que é que está localizado esse artefato. A Fuko ainda estava desmaiada devido à luta, mas ela avisou pro Nico que caso ela fique inconsciente por causa da luta, é pra ele acordá-la independente do jeito que for. Então ele a acorda de uma forma bem especial. E Fuko está de volta e está bem feliz porque o primeiro conjunto de missões que ela pegou pra cumprir foi um sucesso. O Apocalipse, sendo super orgulhoso, promete umas missões bem mais fodidas da próxima vez, daqui a 3 meses, quando ele acordar. E a Fuko fala que ela não esperava menos do Apocalipse, né? O Apocalipse que agora ele vai voltar só daqui a 3 meses, né, cara? Porque ele foi dormir, porque ele volta só quando de 3 em 3 meses para propor novas missões aos nossos protagonistas. A Fuko então ela decide explicar pro pessoal o que é o artefato da memória e para que ele serve. Ele basicamente é um artefato que rege as memórias. Ele possui informações adormecidas de todos os loops nas almas das pessoas. E além de ter todas essas informações, ele pode desbloquear todas essas memórias adormecidas. Porém, ele só pode ser usado uma vez por loop. Se eles resolverem usar o artefato, tem muitos benefícios, como por exemplo, Nico e Tico, por exemplo, eles teriam sua sabedoria muito aprimorada, né? Teriam as informações e a experiência do último loop, né? Então eles seriam consequentemente muito mais inteligentes. Gina e Void, por exemplo, teriam melhor clareza sobre suas habilidades e tal, seriam mais experientes também e consequentemente estariam muito mais fortes. Porém, nem tudo são flores, né, rapaziada? Com esses benefícios também viriam todas as coisas ruins e sofrimentos dos personagens, né, de todos os loops ao mesmo tempo, né? Então, além deles ter que lidar com os novos poderes, a nova experiência e tal, uma coisa que vai agregar pra eles, eles acabam tendo que lidar também com todo o sofrimento, né? Só que na mentalidade da Fuko, tipo assim, esse sofrimento, ele deve ser convertido, né? Esse sofrimento, esse arrependimento, ele deve ser convertido em poder, né? Pra que eles virem a versão mais forte da Union e que possam salvar todo mundo. E ela propõe o seguinte: já que só ela passou por um loop, é meio egoísta da parte dela querer usar o artefato, então ela planeja reunir todos os Negators que ela conhece na associação e perguntar a opinião deles sobre o artefato. E o interessante é que no ideal da Fuko, né, que a gente vê, né, é aquela sala lotada de Negators, assim, que tem meio que umas extensões da mesa também, pra todos os membros meio que terem uma participação da mesa, né, cara, com seus respectivos números e tal. Eu achei isso bem legal. A Fuko fala que são mais ou menos uns 25 membros. Atualmente a gente já tem 5, né, que são Fuko, Gina e Tico, Nico e Void, com 3 assentos liberados. Apesar do Nico não ter nenhuma habilidade de Negator ainda, mas dá pra ver no ideal da Fuko, né, que ele tá lá com as suas esferas, né, então com certeza ele tá dentro também. O Nico, ele tá doidinho pra eles usarem o artefato da memória o mais rápido possível, porque ele tá vendo as dificuldades que a Fuko teve pra convocar, por exemplo, o Void, que é só o começo das dificuldades, porque tem no mínimo umas 20 pessoas pra ela convocar e tal, e nem tudo são flores, né, não vai ser tão fácil
negócio assim, com certeza vai ter muitos caras que vai ser mais difícil de convocar do que o próprio Void. Então, na opinião dele, seria melhor eles já usarem o mais rápido possível. E aí, cara, e aí a Ichiko, ela fala, né, que não quer receber spoiler da sua alma gêmea, né? E aí o Nico fala que ela sabe melhor do que ninguém que ela é incasável, mas mal sabe ele o que vem no futuro, cara. Mal sabe, Nico, meu Deus do céu. A localização exata do artefato é desconhecida e eles só sabem a região, né? Coincidentemente, tá tendo uma guerra bem no local da região que o artefato está localizado. E nesse local tem 3 futuros Negators participando dela, coincidentemente, e que vão despertar seus poderes logo logo, que são o Billy, o Tela e o Creed. Ou seja, a Union vai entrar no meio de uma guerra e assim vai ser meio que uma guerra dos Negators, né? Os objetivos da organização nessa guerra são evitar as tragédias que vão ocorrer pelo despertar dos poderes, recrutá-los e depois que tiverem sucesso, iniciarão o cessar-fogo para procurarem o artefato da memória. O plano vai ser o seguinte, tem apenas 3 Negators que podem lutar, Fuko, Gina e Void. Nico vai acabar tendo que lutar também e Ichiko vai ficar de suporte. Assim, esse novo grupo vai entrar na guerra dos Negators e tentar cumprir sua missão. Enfim, rapaziada, o review foi esse, foi um capítulo bem interessante, apesar de estar mais parado, e uma primeira observação que eu queria fazer é que provavelmente o Creed está do lado oposto do Tela e do Billy nessa guerra, já que na minha interpretação, pelo menos o Creed ele tá dentro daquele tanque que tá perto do Tela e do Billy. Esse arco promete bastante, já que o Billy é um personagem de extrema importância, além da dificuldade que nossos protagonistas vão ter de levar ele ainda deve ter um passado bem desenvolvido e uma participação bem efetiva no arco. Eu acho que esse arco vai ser bem maior do que o arco da Gina e do Void, no mínimo o dobro dos dois, já que querendo ou não são 3 personagens em uma guerra para trabalhar de uma vez só. Eu não consegui interpretar bem o local que seria esse da guerra, né, porque o mapa tá meio diferente do mapa Mundi, né, mas deve estar para os lados que eu falei mesmo, lá pro lado sul da Ásia e tal, talvez a Malásia, a Indonésia, a Tailândia, esses países aí, sabe? Eu até tentei pesquisar alguma referência a alguma guerra, mas só que em Undead Unlucky a gente tá no final dos anos 90 pros anos 2000, se eu não me engano, e as guerras que teve nesses países foram tudo um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá pros anos 40, 50, 60, ou seja, não sei se foi botada alguma referência. Aí, eu até pensei talvez poderia ser a Guerra do Vietnã, mas não sei, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que não. Mas enfim, eu achei sensacional o ideal da Fuko de reunir todos os Negators que ela conhece, até mesmo os que foram inimigos, cara, para poderem decidir o que vão fazer com o artefato da memória e ainda formarem a União mais forte de todos os tempos. E eu espero que demore bastante para juntar todo mundo e que tenham arcos bem desenvolvidos e tal, arcos mais longos, juntando todos os personagens e tal. Enfim, um personagem que eu estou muito curioso para ver sendo desenvolvido é o Phil, cara, o Negator mais esquecido do loop passado. Ele teve algumas participações importantes, sim, mas a maioria foi em off, né, cara? A gente viu pouco o personagem, então eu fico muito curioso quanto a ele. E se tratando do poder de negação dele ser um insensível, o passado dele tem potencial para ser um dos mais tristes da obra. Mas enfim, é muito bom ver a obra caminhando bem, né? Muito bom ver suas posições nas toques melhorando, né, e tal. Espero que suas vendas melhorem também e tal. A obra passa por um momento muito bom na sua história. Tá bom que na verdade está no começo de um momento muito bom, porque querendo ou não, a gente está no começo de uma saga grande, né? E uma nova história começou depois do loop, né? Ou seja, uma nova história sempre começa com arcos menores, desenvolvimento mais devagar, vai inserindo personagens e depois começa um trabalho mais profundo até ir chegando nas conclusões. Então, essa nova saga promete demais pra obra. Enfim, rapaziada, por hoje é só. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!